Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Eu sou a Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui pra falar sobre a sexta temporada de Riverdale. Então, por aqui a gente tá sempre trazendo teorias, reviews sobre as séries que estão bombando no momento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, coloque com a gente, se inscreve aí, se você já for novo por aqui. Já deixa o like no início do vídeo, né? E lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 5 da tarde, então vem com a gente. E hoje a gente tá aqui, né, pra comentar sobre o episódio 16 aí da sexta temporada de Riverdale. Então, bora debater sobre esse episódio logo depois da vinheta. Então, né, pessoal, esse episódio 16 aqui da sexta temporada de Riverdale, eu vou comentar aqui, né, assim, um panorama geral, né, assim, desse episódio, que eu achei que esse episódio, ele foi um episódio bem intenso, né, no que diz respeito de que eu fiquei com a impressão de que aconteceram várias coisas, não é mesmo? A gente teve aí vários arcos sendo apresentados em tela, alguns mais relevantes do que outros, né, alguns que estavam atrelados mais a outros arcos ali maiores, mas eu fiquei com essa impressão de que teve muitos arcos aqui nesse episódio, mas que eu acho que de certa forma não foram arcos que foram colocados à toa, né? E que eu acho que trouxeram algumas informações novas pra gente também. E eu já vou começar falando, né, do arco da Barry aqui nesse episódio, né? Que a gente tava acompanhando aí no último episódio, né? Que ela tá tendo aí essa interação com a agente Drake, né? Que vem se comentando aí no fandom já algumas teorias de que tem química entre elas duas, né? De que talvez eles estão tentando, né, construir um romance entre as duas personagens, né? É uma teoria que tá rolando aí no fandom. E aqui nesse episódio, né, a Barry, ela é confrontada ali, né? Ela se depara com o retorno de ninguém mais, ninguém menos do que o Charles. Sim, pessoal, pra quem não se lembra, né, pra quem tá chegando agora na série, o Charles, ele é ali meio irmão da Barry, né? Ele é filho ali da Alice com ali o pai do Jughead, né? O F.P. Jones, né? E aí ele apareceu ali acho que na terceira temporada, e teve todo um rolo ali que o Chuck se passou por ele, e depois ele se revelou ali um vilão serial killer, né? E pra quem não estava lembrado, né, ele acabou fugindo ali da prisão ali na quinta temporada, se eu não me engano, e aí ele acabou voltando, né? E aqui nesse episódio, né, a Barry fica sabendo que ele tá muito doente, né? Tá praticamente morrendo ali com pouco tempo de vida, e aí a Alice, né, coloca eles ali na casa deles, e aqui eu fiquei muito com a impressão de que o Charles, ele apareceu aqui nesse episódio mais pra dar um pouco mais de destaque pra esse processo, né, que a Barry tá passando agora, né, de que toda essa coisa que ela tá com medo, né, do destino dela, com toda essa coisa de que talvez ela tenha esse gene aí de serial killer. E também aqui nesse episódio eu também fiquei com um pouquinho de impressão de que eles quiseram dar um pouco de redenção ali pro personagem do Charles, né? E aí a Barry pede ali a ajuda da agente Drake, né? Inclusive até mesmo a Verônica participa ali em determinado momento ali pra auxiliar a Barry, porque ela fica tentando encontrar uma maneira, né, de conseguir ajudar o Charles. Inclusive ela fica muito em conflito com isso também, né? Se ela ajuda ou se ela não ajuda, né? Porque ele fez tudo o que fez, né? Ele foi um personagem ali que fez umas coisas bem questionáveis, né? E isso acaba refletindo de certa forma no próprio conflito interno da Barry, né? Que ela tá enfrentando aqui nessa temporada, né? De que ela viu a própria aura ali, né? Uma aura de pessoas que têm comportamentos questionáveis, né? Então, será que ela é uma boa pessoa? Será que ela não é? Então, tem todo esse conflito aí que gira em torno dessa coisa de serial killer, né? E aí, do meio pro fim, né? A Barry, ela passa por todo esse processo e ela acaba decidindo ali salvar a vida ali do Charles no fim das contas, né? Ela pede a ajuda ali da Verônica, né? Que tinha aquele poder ali de produzir toxinas, ela é imune a toxinas, e aí elas fazem uma espécie de transfusão de sangue ali pro Charles, né, pra tentar curar ele de alguma forma. E eu achei bem interessante, né, que ao fim aqui desse episódio, né, o Charles, ele vem com uma ideia ali pra Barry, né, pra conseguir atrair ali, né, o ASL, né, o serial killer da vez, né, o assassino do saco de lixo, pra uma armadilha ali de vez, pra que eles consigam finalmente pegar eles, né, que é uma coisa que a gente vai ver aí no próximo episódio, que aparentemente a Barry, né, ela tem uma ideia ali junto com o Charles, ela até pede ajuda também pra Verônica mais uma vez de montar uma espécie de uma festa ali com temática, né, de serial killer, pra que dessa forma talvez ela consiga atrair ali, né, o ASL, né, que é uma coisa que a gente só vai ver aí no próximo episódio, né, então eu acho que esse arco solitário da Barry, né, ele girou muito em torno disso, de tentar trabalhar essas questões internas dela, né, e trouxe também um pouquinho dessa coisa, dessa redenção aqui do Charles também. E aqui
nesse episódio também a gente não teve só o retorno de um velho conhecido, né, de Charles, né? A gente também teve o retorno da Heather, né, pessoal? Que era uma coisa que eu já tinha comentado antes, né? Que eu tinha uma teoria, né, de que a Heather, ela foi introduzida aqui nessa sexta temporada, né? Ela apareceu ali finalmente no episódio 15, né? E eu cogitei, né, que não ia ser uma coisa que ia ficar restrita ali somente a uma participação de um episódio, e seria por isso mesmo, né? Ela volta aqui nesse episódio 16, né? E ela tem uma participação bem efetiva aqui nesse episódio, porque ela auxilia ali a Cheryl, né? Que a Cheryl, ela fica ajudando ali o Art, né, com uma questão ali com o Percival, né? Que ele tem todo um arco ali com o Percival, de tentar achar algum tipo de correlação ali entre, né, o Percival e a família dela, né? Porque aparentemente, né, os Blossoms e os Pickens, né, eles tinham algumas tretinhas ali no passado, e aí a Heather auxilia muito a Cheryl nessa questão, né? E isso é muito legal ver a interação delas, né? Pelo menos assim, pra mim fica muita impressão de que eles estão, assim, tentando construir um romance ali entre as duas personagens, e tomara que deslanche, viu? Porque eu senti química, eu gosto muito das duas personagens juntas. A Heather também é uma personagem que eu consegui gostar dela. Apesar, né, de que, pelo menos pra mim, né, é uma impressão bem pessoal mesmo, de que ela me parece ser uma personagem que ao mesmo tempo ela é legal, você gosta dela, mas que ao mesmo tempo ela é um pouco questionável, né? Porque ela apareceu e tipo, ela sabe tudo de bruxaria, de magia, ela ensina lá pra Cheryl um feitiço pra ela ficar invisível e tudo mais, ela arquiteta ali um plano com a Cheryl pra invadir a loja do Percival, pra ir atrás de um livro lá que tem um segredo da família dele. Então assim, ela ainda é uma espécie de uma incógnita, né? A Heather ainda tem esse mistériozinho em torno dela, né? Toda essa suspeita, né? Porque ela veio de Greendale, então ela tem algum tipo de ligação ali com as bruxas de Sabrina, né? Inclusive, quando ela ensina, né, essas coisas ali pra Cheryl, algumas dessas coisas a própria Cheryl, ela não conhece, né? Então são coisas ali que ela traz de Greendale, né? Então, assim, eu gosto da Heather, mas eu ainda acho ela uma personagem meio questionável, assim. Embora eu torça, né, é claro, pra que ela desenvolva, assim, esse romance aí com a Cheryl, pra que a Cheryl finalmente tenha um romance digno, né, gente? Porque eu acho que a personagem merece, né, tá mais do que na hora disso acontecer, né? E tomara, né, que ela retorne aí também pros próximos episódios, que eu acho que vai continuar assim. A minha aposta é de que a Heather, ela vai ficar aqui até o fim dessa sexta temporada, assim, porque eu ainda acredito que ela vai ali ficar ali com a Cheryl, né, pra ajudar em toda essa questão do Percival, sim, né? Tomara, talvez, quem sabe, ela ainda vai aparecer com alguma sugestão, com alguma coisa, né, que os personagens não conhecem, que talvez seja algum tipo de solução ali pra auxiliar eles com toda essa problemática, né, com esse vilão aí que a gente tá tendo, né, o Percival. A gente também teve, né, um arco bem interessante aí do Art, né, nesse episódio, né, mais uma vez enfrentando aí o Percival, né, porque aqui nesse episódio o Percival, ele dá início, né, esse projeto dele de construção de uma ferrovia ali em Riverdale, né, e rola toda uma questão dele abusar, né, no que diz respeito ali dos funcionários, de exigir horas exaustivas dele, né, de não dar os direitos que eles merecem, né, e o Art, ele vai tentar usar disso, né, pra tentar atrair os trabalhadores de volta ali pro lado dele, né, inclusive ele até entra em conflito ali com o tio dele por causa disso, né, porque o tio dele tá completamente ali do lado do Percival, né, assim como a grande maioria dos personagens ali. E aí nisso, né, ele recorre ali à ajuda da Cheryl, ele também recorre ali à ajuda da Tabitha, né, porque a Tabitha também, ela tá bem empenhada ali em querer acabar com o Percival de vez, né, e com razão, né, porque o Percival quer destruir o Pops pra construir essa tal dessa ferrovia que ele quer ali, e rola todo um papo de sindicalismo, dessa coisa toda. Então o arco do Art girou muito em torno disso, né, deles tendo esse confronto, né, que eu acho que foi uma espécie de um pontapé inicial, né, pro que talvez a gente vá ter aí no fim da temporada, né? Tanto é que ali no finalzinho eles trocam algumas farpas, né? De que eles vão se encontrar, que eles vão se enfrentar de novo, né? Inclusive aqui nesse episódio também, né? O Percival, ele recorre, né? Ali, que eu vou comentar no arco do Jughead, né? Pra tentar achar uma brecha pra conseguir enfrentar ali o nosso squad de alguma forma, né? Então eu acho que talvez, quem sabe, até o fim da temporada, né, o Art e o Percival, eles vão ter algum tipo de enfrentamento bem mais sério, né, do que a gente tá tendo aqui, né. Por mais que tenha toda essa coisa dos poderes do Art que o Percival saiba, né, mas eu acho que aqui nesse episódio o Percival, ele deu ainda mais, né, demonstrou ainda mais dos poderes que ele tem, né, de que ele é, assim, um vilão muito, muito perigoso, e que ele sabe o que ele tá fazendo, e ele tem algum tipo de plano bem macabro ali envolvendo Riverdale.
e que ele vai atrás disso a qualquer custo, né? Eu acho que nesse episódio aqui mostrou um pouquinho mais ali das habilidades dele, de certa forma, né? Ali dos poderes dele, né? Que ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer vilão, né? Ele tem uns poderes bem sinistros, né? Então eu acho que até o fim dessa temporada talvez o Art se junte ali com outros personagens, né? E encontre algum tipo de solução, ou até mesmo com o retorno da Sabrina, né? Que a gente vai ter, né? Então, até o fim dessa temporada, o Art e o Percival vão ter algum tipo de enfrentamento que eles vão ali se enfrentar de vez. E nesse episódio aqui também, né, a gente teve, pelo menos assim, em parte, um pouquinho de destaque maior ali, né, pros personagens secundários, né, que é uma coisa que a gente não tava tendo, né. Por exemplo, a gente também teve uma interação bem interessante entre alguns personagens que antes não tinham tanta interação assim, né, mas que tiveram aqui nesse episódio, né. Uma ressalva, por exemplo, né, pra própria Betty e pra Verônica, né, que elas têm uma uniãozinha pequena aqui nesse episódio, né. Elas têm uma conversa interessante ali no final do episódio, né, que era uma coisa que a gente tava sentindo falta, né, por mais que tem toda essa coisa do salto temporal, né. E aqui nesse episódio também, né, a gente teve também um retorno aí desse arco aí da Toni, né, que ainda tá girando em torno de toda aquela coisa ali da guarda do bebê Anthony. E aí ela entra em conflito ali com o Kevin, né, que também tem um arcozinho bem pequeno ali com o namorado dele, com o Fangs, né, que também ele entra ali no arco do Art, né, porque ele tá envolvido com o Percival, trabalha com o Percival, e aí eles se envolvem ali numa pequena confusão, né, ainda bem girando em torno dessa coisa da guarda do bebê Anthony. Eu não sei pra onde que esse arco tá querendo ir, né, eu não sei se ao final de tudo isso a Toni vai se separar, vai ficar sozinha, se vai acontecer alguma coisa ou com ela, ou com o Fangs, ou com o Kevin. Mas assim, o que eu acho que foi mais interessante aqui nesse episódio, que foi mais curioso, é uma citação, né, que o Percival fala ali ao fim do episódio, né, sobre o bebê Anthony, né, e isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, né, porque ele fala que o bebê Anthony, né, aparentemente, né, ele fala ali com todas as palavras, né, de que o bebê Anthony tem algum tipo de papel ali no que diz respeito ao futuro de Riverdale, né. E assim, que tipo de interpretação que a gente pode tirar aí disso, né? Será que o bebê Anthony, ele tá correndo perigo, né? Será que o Percival vai tentar fazer alguma coisa com ele, né? Porque ali no meio do episódio, né, rola até uma treta entre a Toni e o Kevin, porque o Kevin, ele pega ali a chupeta do bebê Anthony e depois a gente descobre que ele ia entregar isso pro Percival. Então, assim, o que será que o Percival queria com isso, né? Por que ele iria querer ali o DNA do bebê Anthony, né? Então, assim, ele aparentemente ele tá de olho ali no bebê Anthony, né? Então, assim, isso só pode significar perigo ali pra ele, né? Mas eu achei bem peculiar isso que ele fala aqui nesse episódio sobre o bebê Anthony. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar pra prestar atenção e ficar de olho se não foi, né, algum tipo de pista ali do que ele tá indicando, do que talvez ele vá aprontar aí nos próximos episódios. E eu acho que de longe, né, talvez uma das coisas mais interessantes que aconteceram aqui nesse episódio foi ali o arco do Jughead, né? E eu acho que aqui nesse episódio, né, ali, além do próprio Art, né, eu acho que esse episódio, ele demonstrou claramente que talvez o único outro personagem que seja forte o bastante ali pra enfrentar o Percival seja o Jughead, né? Porque aqui nesse episódio, né, enquanto a gente vinha, né, vendo o Percival tentando atacar o Art de todas as formas, aqui nesse episódio o foco dele foi ali pro Jughead, né? Porque o próprio Percival percebeu que o Jughead é um oponente ali difícil pra ele enfrentar. E aqui nesse episódio, né, o Jughead, ele continua ali com a Verônica com os shows de mágica, né, de ilusionismo ali. E aí o Percival, ele pede ajuda ali pro Red, né, ele conta pro Red que o Jughead invadiu a mente dele e roubou ali algumas memórias dele, né. Eu achei bem interessante que mais uma vez, né, pra ilustrar essa coisa das memórias, né, eles usam aquele recurso dos quadrinhos, né, então é uma referência legal, bem interessante. E aí ele monta ali um plano com o Red, né, de tentar, de certa forma, bagunçar a mente do Jughead, né, meio que quase que utilizar o poder dele contra ele, né, durante ali o show que ele faz ali com a Verônica. E nesse meio tempo ele fica tentando achar algum tipo de fraqueza ali na mente do Jughead, né? E ali, em vários momentos, ele se vê ali bastante, né, com muita dificuldade, porque aparentemente ele não consegue entrar ali no Jughead, assim, com muita facilidade, né? Ele tem ali alguns empecilhos e ele confessa no episódio que o Jughead, assim, é um oponente bem perigoso pra ele, sim. E aí, no meio pro fim, né, rolou até uma nostalgia, né, porque o Red comenta, né, ali com o Percival sobre alguns
algum tipo de posse que o Jughead tenha. E o Red comenta, né, sobre o gorro, né, que o Jughead sempre usou ali ao longo das temporadas, né, e o Percival acaba conseguindo aí esse gorro de volta. Eu confesso que eu fiquei um pouco chateada, né, porque o Red comenta, né, que o gorro, ele tá ali naquele baú que eles enterraram, né, quando eles terminaram o ensino médio, lá no iniciozinho da quinta temporada, no final da quarta. Eu achei que ia ter alguma cena do Red desenterrando, encontrando aqueles itens, né, ia ter um pouquinho dessa, um easter egg, sabe, uma nostalgia, mas acabou não acontecendo. O Percival ali do nada, ele tá ali com o gorro do Jughead, com a jaqueta da serpente, e é isso. E aquela cena, né, que a gente vê no trailer de um menino, né, com a jaqueta da serpente e o gorro, não era o Cole Sprouse, né, fazendo ali uma nostalgia, era o próprio Percival invadindo ali a mente do Jughead, né, e é aí dessa forma que ele consegue ali entrar na mente do Jughead e bagunçar ela completamente. E aí com isso, né, ele consegue meio que desarmar ali o Jughead, né? Ele meio que bagunça os poderes dele ali de uma forma bem absurda, porque a partir daí, né, o Jughead ele não consegue, de certa forma, controlar os poderes dele, né, ele fica bem desnorteado, ele escuta várias vozes ao mesmo tempo. E é nisso, né, que infelizmente ele acaba voltando ali para aquele bunker, né, pra quem se lembra daquele bunker antigo, porque o Jughead sempre gostava de ficar lá, e aí ele fica lá, né, ele até faz uma carta, né, escreve uma carta pra Tabitha, né, que ele vai ficar longe por um tempo para tentar controlar os poderes dele. E assim, eu acho que outra coisa bem curiosa, né, que foi mostrada também pra gente aqui no fim desse episódio, foi, né, que por mais que o Jughead ele esteja ali num local que aparentemente é mais calmo, né, que não tem pessoas ali por perto, ele ainda assim continua escutando várias vozes, né, e ele até fica, né, desnorteado com isso, né, ele fica sem entender por que isso está acontecendo. E eu levanto até uma teoria aqui de que eu acho que essas vozes que ele tá escutando, eu só consigo associar a teoria de que talvez sejam ali as vozes de Riverdale. Sim, eu aposto nessa teoria. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né, no momento que isso foi revelado pra gente em tela, de que essas vozes que o Jughead está escutando talvez possam ser, sim, ali de Riverdale, né, porque se conecta até com várias outras teorias, né, do próprio Percival ser de Riverdale, do Pop ser um portal para Riverdale, né, de por que o Percival tá tão empenhado em construir uma ferrovia ali, né, tentar tirar o Pops dali, né, eu acho que tudo isso se conecta, sim. Eu acho que essa é uma teoria válida pra gente levantar aqui, de que talvez o Jughead não esteja escutando somente as vozes das pessoas ali de Riverdale, né, ali ao redor dele, né, de que talvez sejam vozes ali, sim, de Riverdale. E aí o episódio termina, né? A gente fica aí com essas questões, né, pra serem respondidas aí nos próximos episódios, né? Lembrando, né, que, né, no próximo domingo, né, agora não vai ter episódio novo, né? A gente vai ter um hiatus aí. E a Riverdale só vai voltar aí, né, no outro domingo com o episódio 17, né, que eu acho que eu vi ali pelo trailer, que parece que vai ser um episódio bem interessante, que vai ter a festa ali da Barry, né. Então, assim, é claro que eu quero acompanhar os próximos episódios, né. Será essa teoria de que as vozes são de Riverdale, né, tá correto, de que o Jughead tá escutando? Será que a Heather vai continuar na série, né, o que eu espero que sim, né. Então, vamos ver, vamos acompanhar aí os próximos episódios, né, e saber, né, se finalmente as nossas teorias vão estar corretas ou não. Então é isso, né, esse foi aqui mais um review de Riverdale pra vocês, né, da sexta temporada, né, que tá sendo até interessante de acompanhar, né, eu tô gostando bastante desse vilão Percival, né, um vilão enigmático e bem perigoso, que tá peitando ali os personagens, né, então a história tá sendo bem legal, de certa forma, de acompanhar, né, então assim, eu tô ansiosa de certa forma para os próximos episódios, né? Principalmente pra grande chegada aí da Sabrina, que deve vir aí, né, até o fim da temporada, né? Então é claro que assim que sair o episódio novo, eu vou estar trazendo aqui pra vocês o review completo com tudo que rolou, né? Então se você não quer perder esse vídeo e nem os próximos vídeos aqui do canal, é só você se inscrever aí embaixo, deixar muito joinha, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!